Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos ao Conhecendo o Espiritismo. Sou Evelyn Freire. Estamos juntos novamente no nosso estudo do livro Obras Póstumas. Hoje nós vamos começar o capítulo A Minha Primeira Iniciação no Espiritismo, onde Kardec vai contar para nós como ele conheceu o Espiritismo, os fenômenos das mesas girantes, como foi essa sua iniciação, como ele resolveu estudar mais a miúde os fenômenos e assim chegar na codificação da doutrina espírita. Este capítulo ele é extenso, nós precisaremos de várias aulas para finalizá-lo. Mas vai ser com certeza um capítulo muito interessante para você. E aí aqui Kardec inicia no seu primeiro parágrafo dizendo que ele escutou pela primeira vez falar dos fenômenos das mesas girantes em 1854, pelo seu amigo Senhor Fortier. Naquele momento, Kardec já conhecia o magnetismo, tá? O fluido magnético. Então, quando ele ouviu falar das mesas que giravam, que se elevavam, que se movimentavam, ele acreditou que aquilo ali nada mais era do que um efeito do magnetismo. Então, ele disse assim: o fluido magnético, que é uma espécie de eletricidade, pode perfeitamente atuar sobre os corpos inertes e fazer que eles se movam. Então, naquele momento, ele não viu nada além disso. Posteriormente, ele voltou a se encontrar com o Sr. Fortier, e aí, naquele momento, o Sr. Fortier trouxe uma novidade, porque falou que as mesas também falavam, respondiam perguntas. E Kardec, nesse momento, já teve uma postura diferente. Ele diz: olha, isso já é algo novo. Ele coloca aqui exatamente o seguinte: ele diz, isto agora, repliquei-lhe, é outra questão. Só acreditarei quando o vir e quando me provarem que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir e que possa tornar-se sonâmbula. Até lá, permita que eu não veja no caso mais do que um conto para fazer-nos dormir em pé. Porque vejam, a partir do momento que uma mesa responde, fala, não pode se colocar aí apenas como efeito do magnetismo. Por isso que ele disse, mesa não pensa. Então ele coloca que naquele primeiro momento ele se colocou na condição de incrédulo. Ele diz, como os incrédulos atuais, eu neguei exatamente porque eu não compreendi aquele fato, então eu simplesmente neguei. E ele diz que realmente, quando você tem acesso aos fenômenos espíritas, mas você não sabe como eles se processam, qual a lei ao qual eles estão submetidos, realmente nos parece algo não, fatos, fenômenos sobrenaturais. Aí, passado um certo tempo, em 1855, no começo de 1855, ele encontrou o seu amigo, o senhor Carlotti, um amigo de 25 anos, que falou naquele momento sobre os fenômenos por cerca de quase uma hora. E foi o senhor Carlotti que falou pela primeira vez que havia ali a intervenção dos espíritos e que eles atuavam junto aos médiuns e junto às mesas girantes. Só que o senhor Carlotti falou com tamanho entusiasmo que isso, ao invés de convencer Kardec, fez com que ele ficasse ainda com mais dúvidas, porque Kardec ele era muito centrado, muito observador, então ele não saía se empolgando com as coisas sem antes observar e estudar, era o método dele, era o caráter, a personalidade dele. Então, ele ficou ainda com dúvidas, e aí o que aconteceu? Isso foi no início de 1855, e em maio de 1855, na companhia do senhor Fortier, ele esteve presente à casa da sonâmbula senhora Roger, e lá ele encontrou o senhor Patier e a senhora Plenemaison. E o senhor Patier, nesse momento, conversou com ele de uma forma muito mais equilibrada, sem tanta empolgação, com muita serenidade, mas com muita credibilidade.
Diz aqui que o senhor Patier era um funcionário público já de certa idade, muito instruído, de caráter grave, frio e calmo, e sua linguagem pausada, isenta de todo entusiasmo, produziu em mim viva impressão. E aí, diferentemente do que aconteceu com o senhor Carlotti, que acabou aumentando-lhe as dúvidas, e ele foi chamado para presenciar um desses fenômenos na casa da senhora Pleine-Maison. E lá ele foi. E quando ele teve a oportunidade, ele viu ali o fenômeno das mesas se movimentando, respondendo perguntas. Ele disse que viu os ensaios iniciais da psicografia, porque ele diz a escrita mediúnica que foi feita numa ardósia com auxílio de uma cesta. E aí ele diz que ali ele percebeu qualquer coisa de sério, como que a revelação de uma nova lei que tomei a mim estudar a fundo. Então, nesse momento, ele já conseguiu, com o seu olhar cuidadoso, observador, até mesmo científico, perceber ali realmente, como ele diz, a revelação de uma nova lei. E ele resolveu estudar. Como ele teve, numa dessas visitas à casa da senhora Pleine-Maison, ele teve a oportunidade de conhecer a família Baudin. Ele diz aqui, que ele conheceu a família Baudin, diz onde ela residia, e a família Baudin, o senhor Baudin, o convidou para que ele pudesse também ir às sessões que se realizavam na sua casa, porque o senhor Baudin tinha 2 filhas e ambas eram médiuns. Tá? Então ele passou aí semanalmente também na casa da família Baudin. E aí ele começou a levar, ele diz aqui, que ele teve ensejo de ver comunicações contínuas e respostas a perguntas formuladas, algumas vezes até a perguntas mentais. Então ele percebeu que realmente havia ali uma outra inteligência, uma inteligência por trás de tudo aquilo, que não podia ser apenas os médiuns que atuavam. Ele fala aqui que ele conheceu o espírito Zéfiro. O espírito Zéfiro se apresentava constantemente junto à família Baudin, e consta aqui que o espírito Zéfiro dissera ser protetor da família. E ele diz que ele não era um espírito muito adiantado, mas que mais tarde, assistido por espíritos superiores, ele auxiliou em muito Kardec em seus trabalhos, mas que depois ele disse que teria que reencarnar, e ele diz assim, e dele não mais ouvi falar. Então, o espírito Zéfiro, que nós percebemos várias vezes e ouvimos falar durante os trabalhos da codificação, segundo consta aqui, ele era um espírito protetor da família Baudin. E aqui eu coloco, vamos trazer para você alguns slides mostrando exatamente como Kardec examinou quais os procedimentos, qual a metodologia que Kardec aplicou exatamente no estudo e na análise dos fenômenos mediúnicos. Então ele diz assim: apliquei a essa nova ciência, como fizera até então, o método experimental. Nunca elaborei teorias preconcebidas, observava cuidadosamente, comparava, deduzia consequências. Dos efeitos procurava remontar as causas. Por dedução e pelo encadeamento lógico dos fatos, não admitindo por válida uma explicação, senão quando resolvia todas as dificuldades da questão. Vejam aí o cuidado que Kardec tinha na análise, na observação dos fenômenos. Ele primeiro observava, ele deduzia e depois é que ele ia realmente chegar às conclusões. Ele não tinha teorias pré-concebidas, mas ele primeiro examinava. Então ele diz: foi assim que procedi sempre em meus trabalhos anteriores, desde a idade de 15 a 16 anos. Compreendi, antes de tudo, a gravidade da exploração que ia empreender. Percebi naqueles fenômenos a chave do problema tão obscuro e tão controvertido do passado e do futuro da humanidade. A solução que eu procurara em toda a minha vida.
Era, em suma, toda uma revolução nas ideias e nas crenças. Fazia-se mister, portanto, andar com a maior circunspecção e não levianamente, ser positivista e não idealista, para não me deixar iludir. Vejam que ele tinha total compreensão do trabalho que ele iria empreender, da seriedade de tudo aquilo que ele iria estudar. Como ele diz, ele viu ali a resposta, informações que poderiam explicar-lhe o passado, o presente, o futuro, questões que ele sempre havia buscado em toda a humanidade, em toda a existência dele. E agora ele estava tendo esta oportunidade. Então ele tinha que agir, como ele diz, com circunspecção, para que ele não fosse iludido pela empolgação e pelo entusiasmo. Vejam que ele realmente era um espírito preparado, muito bem preparado para a missão que ele tinha que empreender. E aí, quando nós estamos estudando os seus primeiros resultados que ele nos coloca, ele vem exatamente nos mostrar quais foram os primeiros resultados que ele pôde observar. E ele diz o seguinte, que um dos primeiros resultados que ele observou é que os espíritos não possuíam nem a plena sabedoria, nem a ciência integral, mas que tudo estava em conformidade com o grau de adiantamento dos espíritos. Aqueles que sabiam mais apresentavam mais informações seguras e dignas de credibilidade. Aqueles que tinham menos desenvolvimento apresentavam, ou seja, uma opinião pessoal. Então ele diz aqui que, conforme o grau que haviam alcançado de adiantamento, eles realmente, as suas informações não tinham uma importância, ou não tinham, ele diz aqui, não tinham o valor que não de uma opinião pessoal. Então, Kardec, ele diz que isso foi super importante, ele saber que as informações trazidas tinham o valor de uma opinião pessoal e não o valor de todos os espíritos, de toda a verdade acerca do mundo espiritual. Então, ele diz que esta verdade o preservou do grave escolho de crer na infabilidade dos espíritos e me impediu de formular teorias prematuras, tendo por base o que fora dito por um ou alguns deles. E além disso, ele traz ainda para nós outras informações muito interessantes. Ele diz o seguinte, que essa comunicação com os espíritos deu a ele a oportunidade de verificar como era a condição do mundo espiritual. Ele diz o seguinte, que a comunicação com os espíritos provava a existência de um mundo invisível. E isso já era um ponto essencial. Dissessem os espíritos o que dissessem, isso era realmente um ponto essencial. Então ele diz, já era um ponto essencial, um imenso campo aberto às nossas explorações, a chave de inúmeros fenômenos até então inexplicáveis. E realmente, é verdade, porque dissessem o que dissessem, provava sim a existência do mundo espiritual, a existência de um mundo invisível. E ele continua aqui falando das suas observações, dizendo o seguinte, que o segundo ponto também que ele observou é que a comunicação com os espíritos oportunizava à humanidade conhecer o estado desse mundo, seus costumes. Então, cada espírito mostrava um pouquinho desse mundo espiritual. Os mais evoluídos mostravam, então, como eram as colônias destinadas ao bem, as comunidades destinadas ao bem. Os mais imperfeitos demonstravam como era a realidade desses lugares ainda muitas vezes destinados à dor e sofrimento. Então ele diz aqui, desvendava, cada um daqueles espíritos desvendava-lhe uma face daquele mundo espiritual.
E aqui ele coloca que ele sempre se colocou na condição de observador. Ele disse, ele não deduzia, como nós vimos, ele observava, anotava, comparava e aí ele chegava às suas conclusões. Então ele diz, compete ao observador formar o conjunto. Então, por meio de todos aqueles documentos colhidos de diferentes lados, através da manifestação de vários médiuns, ele ia completando, formando aquele todo de conhecimento. Então, ele diz aqui que os espíritos, vejam essa observação de Kardec agora. Ele diz, os espíritos dão aos homens meios de se informar. Eles não são reveladores predestinados, significando dizer que nós não devemos esperar dos espíritos respostas prontas e inacabadas. Os espíritos nos instruem, mas eles nos instruem e nos dão os mecanismos para que nós possamos, através da pesquisa, do estudo, também chegar às conclusões. É um trabalho conjunto. Não veio tudo pronto para Kardec. Kardec trabalhou e trabalhou muito, certo? E aí então ele diz que o trabalho dele era observar, comparar e julgar. E ele diz, levava para cada sessão uma série de questões preparadas e metodicamente dispostas, e elas eram respondidas com precisão, profundeza e lógica pelos espíritos. E aí ele diz que a partir de então as sessões começaram a assumir um caráter diferente, um caráter diverso, muito mais sério, porque até então eram perguntas do cotidiano, coisas sem profundidade e importância que eram perguntadas aos espíritos, mas a partir desse empreendimento de Kardec, realmente buscou-se algo muito mais sério. Então ele diz, a princípio, ele cuidava apenas de se instruir a si mesmo. Mas ele diz, mais tarde, quando vi que aquilo constituía um todo e ganhava as proporções de uma doutrina, tive a ideia de publicar os ensinos recebidos para a instrução de toda a gente. Então, no primeiro momento, ele já não tinha ideia de publicar uma codificação, uma doutrina, mas a ideia de se instruir. Mas com o tempo, isso foi realmente ganhando uma outra proporção. E aí ele diz que ele teve a oportunidade de ir em várias sessões e de perguntar, de questionar a vários espíritos os assuntos que ele anotava, as perguntas que ele fazia, de modo que vários espíritos e vários médiuns tiveram a oportunidade de participar dessa fase inicial do Livro dos Espíritos. Exatamente por quê? Porque havia algumas questões que eram mais espinhosas, mais delicadas, e Kardec sabia disso. Então ele queria perguntar aquilo para vários espíritos, para que de posse de todas essas respostas ele pudesse ter segurança naquilo que ele iria publicar. Por isso, ele nos diz o seguinte, que foi assim que mais de 10 médiuns prestaram concurso a esse trabalho, da comparação e da fusão de todas as respostas, coordenadas, classificadas e muitas vezes retocadas no silêncio da meditação, foi que elaborei a primeira edição de O Livro dos Espíritos, entregue à publicidade em 18 de abril de 1857. Percebam mais uma vez o cuidado de Kardec. Ele não saía aí acreditando em tudo que os espíritos lhe diziam, mas era realmente sempre muito cuidadoso em tudo. E nós precisamos ser assim, porque muitas vezes hoje saímos acreditando em tudo que os espíritos nos dizem, sem termos o cuidado de confirmar, de questionarmos a outros espíritos, de ter e de fazer um processo similar ao que Kardec fez.
Vejam o cuidado dele. Então, ele buscava a universalidade da mensagem, no sentido de que vários espíritos passavam a mesma informação, mas ele fundia as respostas, coordenava, classificava e muitas vezes as retocava. Vejam que trabalho realmente magnífico realizado por Allan Kardec. Pois muito bem, a partir de agora, nós começamos a ver as manifestações, as manifestações do espírito protetor de Kardec. Kardec teve acesso ao seu espírito protetor e nós vamos ver que era o espírito verdade, tá? Se manifestou assim para ele. Então ele diz, numa primeira manifestação que chega aqui, que ele diz que foi feita em 11 de dezembro de 1855, na casa do senhor Baudin, através da médium senhora Baudin. Ele diz que realmente ele começa a perguntar se todas as pessoas no mundo dos espíritos têm um bom gênio, um espírito que lhe protege, e é dito que sim, tá? Ele pergunta se ele teria algum para ele, é dito que sim. Ele pergunta quem foi esse bom gênio na terra. Diz aqui, um homem justo de muita sabedoria. É dito a Kardec que se ele teria condições de se comunicar com o seu anjo guardião, se ele tivesse fé viva e clamasse com instância, rogasse com força, com concentração, com verdade, a presença do seu espírito protetor, tá? E aí ele vai fazendo várias perguntas. Ele diz o seguinte: é informada a ele nessa mensagem que o seu espírito protetor estaria com ele, diz aqui, será ele quem virá receber-te e felicitar-te se houveres desempenhado bem a tua tarefa, porque Kardec pergunta se ele iria recebê-lo quando ele retornasse à espiritualidade, se Kardec teria a oportunidade de conhecer o seu espírito protetor, e diz que sim, que ele iria felicitar-se se ele tivesse, inclusive, cumprido bem a sua missão. E continua aqui mais algumas informações sobre o espírito protetor dele, e dizendo o seguinte, que para que ele pudesse estar sempre em contato, em comunhão com o seu espírito protetor, seria importante fazer todo o bem que pudesse e suportar com coragem as penas da vida. Aí Kardec pergunta se ele, pela sua inteligência, pela sua natureza, se ele teria aptidão para penetrar as grandes verdades acerca do nosso destino futuro. Enfim, nesses questionamentos que envolvem toda a humanidade. E é respondido a ele que sim, que ele tem a aptidão necessária, mas que o resultado dependeria da sua perseverança no trabalho. E nós sabemos que sim, Kardec era um homem extremamente preparado para esse trabalho, mas ele tinha o livre-arbítrio dele também para bem utilizar aquelas informações, seguindo no caminho do bem ou não. O livre-arbítrio era dele. E aí diz que ele teria a oportunidade de concorrer para a propagação dessas ideias. E aí, numa outra comunicação de 25 de março de 1856, ele tem a oportunidade de conhecer quem era o espírito protetor dele, que é o espírito verdade. Então, nessa comunicação, acontece algo interessante, algo prévio. Ele estava fazendo ali, trabalhando no Livro dos Espíritos, e ele estava trabalhando na casa dele, ele começou a ouvir pequenas pancadas. Todas as vezes que ele sentava para realizar o trabalho, ele começava a ouvir as pancadas. Então ele ia, procurava de onde vinham as pancadas mudavam de local. Fato é que foi a noite o tempo todo assim, quase que a noite inteira, todas as vezes que ele sentava, as pancadas começavam. E ele não identificava de onde vinham as pancadas. No dia seguinte, ele estava na casa do senhor Baudin, e aí ele perguntou aos espíritos que pudessem explicá-lo o que havia acontecido. E aí é dito a ele que o seu espírito protetor lá estava, na verdade. Ele era a causa daquelas pancadas, um espírito familiar, não, ele diz aqui, não foi colocado como espírito protetor, mas um espírito familiar naquele momento, tá? E que aquelas pancadas decorriam porque ele queria, na realidade, diz assim,
porque ele queria comunicar-se contigo. E aí ele é informado que o seu espírito familiar ali estava presente e que ele poderia travar um diálogo com o seu espírito protetor. E aí, naquele momento, ele diz assim, ele pergunta para o seu espírito protetor. Ele diz: Meu espírito familiar, quem quer que tu sejas, agradeço-te o me teres vindo visitar. Consentirás em dizer-me quem és? E aí ele diz: Para ti chamar-me-ei a verdade, e todos os meses aqui, durante um quarto de hora, estarei à tua disposição. Então vejam que naquele momento ele teve a oportunidade de conhecer, de saber sobre a identidade do seu espírito protetor, que era exatamente o espírito verdade. E aí o Espírito Verdade, nessa oportunidade, diz a ele que estava lá porque, na verdade, lhe desagradava o conteúdo daquilo que Kardec estava escrevendo. E aí ele diz que ele pede para que Kardec submeta ao juízo, releia o capítulo que ele escreveu na noite anterior, que ele iria observar as faltas que precisariam ser corrigidas. Ele até diz que estava entre a terceira linha e a 30ª linha, e aí ele veria ali um grave erro. Então vejam que o objetivo era exatamente alertar Kardec para um equívoco daquilo que ele havia escrito. E Kardec assim procede, realmente vai fazer essa análise e observa um equívoco realmente grave que ele havia cometido. Ele pergunta também durante esse momento, essa conversa, se ele teria animado na Terra alguém importante, alguma personagem conhecida. E aí a resposta diz: Já te disse que para ti sou a verdade. Isto para ti quer dizer discrição. Nada mais saberá a respeito. Então vejam que ele também tinha interesse, curiosidades de saber quem era o Espírito Verdade, mas ele tinha que saber naquele momento apenas que se chamaria Verdade. Era essa a informação que ele tinha direito, condições de saber naquele momento. E aí ele diz que ele estaria ao lado todo mês, durante um quarto de hora, ele estaria junto a Kardec, ajudando-o nos trabalhos que ele estava empreendendo naquele momento. E Kardec fala que o intervalo de um mês que ele assinara para as suas comunicações só raramente foi mantido no princípio, mais tarde deixou de o ser em absoluto. Fora sem dúvida um aviso de que eu tinha de trabalhar por mim mesmo e para não estar constantemente a recorrer ao seu auxílio diante da menor dificuldade. Eu achei isso muito interessante porque nós vivemos fazendo isso. Nós queremos sempre o amparo, o auxílio, as respostas da espiritualidade quando nós precisamos agir por conta própria. Claro que eles nos auxiliam, mas muitas vezes nós fazemos deles realmente bengalas. Tudo nós queremos nos apoiar na espiritualidade. Então, o próprio Espírito de Verdade, que estava aqui acompanhando e assessorando Kardec, também tinha um tempo certo, mas era um quarto de hora uma vez por mês. Mas ele diz, só no início isso se observou. Depois, não, de modo que Kardec caminhasse ali com as próprias pernas. E agora vem uma observação super importante para vocês, para todos nós. O quilate do espírito protetor de Kardec era o espírito, a verdade, o espírito de verdade. Então, nós observamos aí o tamanho da grandiosidade, realmente o tamanho e a grandiosidade da missão desempenhada por Kardec. E nós sabemos que isso era importante porque o Espiritismo é o Consolador prometido. E segundo diz Jesus, quando nos fala da vinda do Consolador, o Consolador prometido seria secundado pelo Espírito de verdade. Então, nós conseguimos compreender a importância e o porquê de o Espírito de Verdade estar ali assessorando Kardec,
porque estava exatamente trazendo para a humanidade o Consolador prometido. E há ainda, posteriormente, mais uma comunicação de 9 de abril de 1856, onde a verdade, o Espírito, a verdade, vem novamente, dizendo, ainda falando sobre este capítulo que ele havia refeito, falando a ele que esperasse um mês ainda antes de publicá-lo, mesmo depois de Kardec ter feito todas as alterações, ele pede para que ele aguarde mais um mês, porque ele diz assim: daqui até lá melhorarás o trabalho. Faço-te esta recomendação para te poupar a crítica, precato o teu amor próprio. Mostrando então que com o tempo Kardec ia ainda observando a necessidade de fazer eventuais e posteriores alterações. E finaliza essa comunicação quando Kardec pergunta se o seu espírito protetor estaria ao lado dele também, a sua atenção, o seu cuidado também se estenderia às coisas da vida material. Quando ele diz assim: essa proteção também alcança as coisas materiais da vida? E a resposta é: nesse mundo, a vida material é muito de ter-se em conta. Não te ajudar a viver seria não te amar. Então, mostrando que Kardec estava recebendo o amparo não apenas em relação à vida espiritual, mas também em relação às suas responsabilidades, à sua vida material, de uma forma geral, porque nós estamos no mundo, então precisamos saber bem nos conduzir neste mundo no qual estamos vivendo. Certo? E nós vamos parando por aqui na nossa aula de hoje, mas, como eu falei para vocês, o capítulo é extenso, temos muito conteúdo pela frente, muitas informações que Kardec vai trazer para todos nós. Eu espero que você tenha gostado da nossa aula, que você siga conosco para os nossos próximos estudos, para a nossa próxima aula. Meus queridos amigos, um grande beijo, um grande abraço e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.